Bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Manhã Viva. Sempre trazemos aqui assuntos para a família, para a nossa saúde, educação dos nossos filhos, mas também temas relativos ao nosso ser cidadão. Por isso que hoje nós vamos falar de um tema de grande relevância e atual, a liberdade religiosa. Este é um direito fundamental que não só protege as crenças e práticas de cada indivíduo, mas também é um pilar essencial para a convivência pacífica em sociedade. A liberdade religiosa permite que cada pessoa viva a sua fé de forma autêntica, sem medo de perseguições ou discriminações. Mas o que realmente significa ser livre para crer? Quais são os desafios que enfrentamos nos dias de hoje? E para conversar sobre este tema, temos a honra de receber duas figuras respeitáveis da área, que são o Dr. José Vera Jardim, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, e o Dr. Fernando Soares Loja, vice-presidente da mesma comissão. Vamos juntos explorar, aprofundar esse tema, mas como é habitual no nosso programa, iniciamos sempre com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou, aquela oração que nos congrega todos como filhos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença. E como é habitual também no nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco dos nossos convidados e como começar a se envolver com a temática e, no caso, a liberdade religiosa. Quem quer começar? Posso começar eu, porque sou mais velho. Talvez isso. Por isso, pelo menos. Não, eu desde criança que me impressiona muito ver pessoas diversas e que não têm a compreensão de outros. Os pobres, as pessoas que não têm acesso a certas coisas. É bom pensar que eu vivi em tempos muito difíceis. Os tempos de hoje não são também menos difíceis, mas eram tempos difíceis em que havia muita pobreza, muita miséria, muita discriminação. E, portanto, eu desde miúdo que tenho uma atenção à igualdade das pessoas, à possível igualdade das pessoas em direitos e dignidade, como é óbvio. E, portanto, isso é uma coisa que me vem de muito, muito longe. Depois, quando tive funções, digamos, de certa importância, fui Ministro da Justiça, que tem a seu cargo precisamente a matéria das religiões, fui conversando com várias pessoas que me chamaram a atenção para que várias dezenas de anos passados sobre a Revolução do 25 de Abril e sobre a Constituição portuguesa, não havia uma lei de liberdade religiosa. Coisa que, na generalidade dos países europeus, existe, não é? De uma maneira ou de outra, existe sempre uma regulamentação da liberdade religiosa para além dos princípios constitucionais. Isso levou-me a pegar no assunto, a levar por diante essa iniciativa, e que, passados alguns anos, foi difícil, houve muitas conversas com as diversas religiões, com as diversas comunidades religiosas, muito debate. Depois foi ao Parlamento. Nessa altura eu já era parlamentar, fui eu que me apresentei novamente essa lei, esse projeto de lei. E, portanto, enfim, foi um passo, penso eu, decisivo em matéria de liberdade religiosa. Como disse, a liberdade religiosa é um princípio que é aceito por todas as convenções internacionais de direitos humanos, não é? Desde a Convenção Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia, e a generalidade das Constituições contém também um princípio da liberdade religiosa, embora alguns países não o cumpram como deve ser, mas isso é outra questão que teremos a ocasião de abordar. Sim, a gente vai aprofundar como é o sistema jurídico cá em Portugal, claro, as convenções internacionais, sim, esse é o aprofundamento, mas com o senhor, como foi? Bem, quando se deu o 25 de Abril de 74, eu era já um adolescente. E, portanto, tenho a memória
daquilo que foi a vida de uma criança e um adolescente antes do 25 de Abril. E, tendo nascido num lar cristão, mas de uma família protestante tradicional, eu vivi aquilo que as pessoas que eram de outra confissão religiosa que não a maioritária viviam. Percebia-se que havia um tratamento desigual e, portanto, tendo eu vivido essa experiência, naturalmente que me senti atraído pelo estudo do direito, que eu viria a fazer mais tarde, e pelo estudo dos direitos fundamentais e essa consciência de que os homens nascem iguais, mas depois a sociedade não trata todos como iguais, despertou em mim a necessidade de olhar para a liberdade religiosa, para a liberdade de expressão, para a liberdade de consciência. Foi esse percurso pessoal que me levou a considerar muito cedo a necessidade de pensar na liberdade religiosa. Muito bem. E quem pode nos contar assim, quando e como começou a Comissão de Liberdade Religiosa em Portugal? Qual o seu papel na sociedade? A Comissão, vamos lá ver, a lei é de 2001. A Comissão só começou em 2004. 2004. Ou seja, há um espaço de tempo, não consigo explicar, porque nessa altura já não tinha funções, digamos, no órgão, que era o governo, que deveria, enfim, andar com esse processo para a frente, mas demorou bastante tempo demais, a meu ver. Até em relação a outros países? Não, outros países não podemos dizer isso, mas, enfim, a generalidade dos países. Nós vinhamos de uma ditadura, é preciso dizê-lo, não é? Claro que com a Constituição de 76 há um princípio que vem na Constituição de liberdade religiosa. Liberdade religiosa que no fundo é a liberdade de consciência e liberdade de culto também, não é? E, portanto, de manifestação das suas convicções, etc. E, portanto, a Comissão propriamente dita só é legislada e, portanto, criada uns anos depois. Pronto, e, portanto, é aí que começa. Eu não estive ligado a isso, nessa altura era deputado, mas o Dr. Soares Loja fez parte dessa primeira Comissão de Liberdade Religiosa e melhor poderá dizer... A Comissão tomou posse, foi empossada em março de 2004, sendo seu primeiro presidente o conselheiro Menezes Pimentel, mas de facto entre a Lei da Liberdade Religiosa, a entrada em vigor da Lei da Liberdade Religiosa e o início das funções da Comissão mediaram 3 anos. Certo. E como é definida a liberdade religiosa no contexto legal de Portugal? A Lei da Liberdade Religiosa diz qual é a estrutura básica da liberdade religiosa. É a liberdade de ter religião, de não ter religião, de deixar de ter religião, de partilhar com outros a sua convicção, a sua fé. E, portanto, no contexto nacional, de acordo com a Constituição da República e a Lei da Liberdade Religiosa, a liberdade religiosa é basicamente o direito individual de ter uma religião, de partilhar com os seus próximos, de deixar de a ter, de se converter a outra religião. É basicamente este o conteúdo da liberdade religiosa individual. Claro que a liberdade religiosa também tem uma noção, digamos, em termos coletivos. Sim. Aí é a liberdade de, em comunhão com os demais membros da mesma confissão, praticarem os ritos próprios da sua confissão religiosa, como casamentos, batizados, funerais, a partilha da fé com os demais. Tudo isso faz parte do conceito de liberdade religiosa em Portugal. Certo. E até gostaria de partilhar também algo que o Papa Paulo VI falou em 1965, na Declaração de Dignitatis Humanae, que também nos ajuda também a compreender esse conceito. A pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Todos os homens devem estar livres de coação. Ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, tal como o senhor falou, só ou associado com outros dentro dos devidos limites.
O direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa, na ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. De acordo. Isso. E aí, como a comissão busca promover e proteger a liberdade individual e dos grupos, né, das crenças religiosas? A liberdade individual e a liberdade coletiva, Isso. porque não é apenas a liberdade individual. A religião é um fenómeno que é assumido coletivamente. Não é cada um por si a rezar em sua casa, etc. Não, a religião impõe, ou pressupõe, pelo menos, que as pessoas se reúnam, que façam o culto em comum, que tenham crenças em comum, etc. Ora bem, este aspecto que já foi referido pelo Dr. Soares Loja é muito importante, que é o direito das comunidades religiosas se organizarem livremente, dentro de certos limites, como é óbvio, não se poderá constituir naturalmente uma confissão que diga, por exemplo, que fulano designará sempre quem lhe suceder ou coisa no género. Isso é um pouco contrário àquilo que é um princípio, digamos, da organização das religiões, das confissões religiosas. E, portanto, o que é que a Comissão faz? Bem, a Comissão recebe queixas, por vezes, de atentados contra a liberdade religiosa, ou daquilo que as pessoas pensam que são atentados à liberdade religiosa, e procura, enfim, resolver esses problemas, embora tenha poucos meios, porque a Comissão não é propriamente um polícia, digamos, nem da liberdade religiosa, nem dos atentados à liberdade religiosa. Mas procura sempre que possível ou encaminhar para os serviços próprios para lhe dar um exemplo. Se alguém é prejudicado no seu trabalho pelas suas convicções religiosas, a Comissão envia para o Ministério do Trabalho, para uma direção-geral que se chama das condições de trabalho, ou coisa do género. Se é por outra razão, envia para, sei lá, o Provedor de Justiça, por exemplo, porque a Comissão não tem poderes de coação, não tem poderes de impor multas, de polícia, etc., mas faz o possível por organizar as coisas de maneira a que a liberdade religiosa não seja atingida nesses múltiplos aspectos, quer nos aspectos individuais, quer nos aspectos coletivos. Sim, e a recente comissão tomou posse há pouco tempo, não foi? Ainda não. Ainda não? Mas foi nomeada. Já foi nomeada. Mas deixe-me concluir talvez com algum exemplo daquilo que tem sido a história da Comissão, atendendo àquilo que o Sr. Vaz Jardim disse de receber queixas e intervir na sociedade portuguesa. Nós, não tanto agora, mas talvez há 20 anos, 15 anos, recebíamos muitas queixas de pessoas que, por exemplo, em estabelecimentos de ensino, se sentiam prejudicadas porque os exames eram marcados, os testes eram marcados, por exemplo, a um sábado de manhã. Sim. Ou professores que tinham uma formação marcada todos os sábados de manhã e que não podiam participar dessa formação e, portanto, não podiam progredir na carreira. Ou alunos que não conseguiam estar nos exames e, portanto, não conseguiam fazer com aproveitamento determinadas disciplinas. A Comissão tomou a iniciativa de contactar ou as escolas, as universidades, o Ministério da Educação, chamando a atenção para estes problemas, para estas dificuldades. E essas situações foram acauteladas e as pessoas viram-se beneficiadas pela intervenção da Comissão. Quando, por exemplo, pacientes estavam nos hospitais e queriam ser assistidos espiritualmente, por vezes os hospitais, por vezes ao mais alto nível, dificultavam a visita às pessoas que estavam a receber tratamento nos estabelecimentos de saúde. E a Comissão lá intervinha junto das direções dos hospitais, alertando, olha, há um direito do utente, do paciente, do doente que está internado, a ter assistência religiosa. Nos estabelecimentos prisionais a mesma coisa. Pessoas que eram reclusos e que nos contactaram queixando-se da dificuldade que tinham em serem assistidos espiritualmente. Houve um trabalho, e o Dr. Vaz Jardim, que é presidente da Comissão há 7 anos,
fez um trabalho junto da Direção-Geral dos Serviços Prisionais exatamente para tentar facilitar o acesso de assistentes espirituais aos reclusos. Muito importante. Portanto, tem sido, ao longo destes 20 anos, um trabalho que tem sido frutífero da parte da Comissão, no sentido de sensibilizar a sociedade portuguesa para o respeito pela liberdade dos outros. E essa Posso lhe dar outro exemplo, mais recente até, porque esse depois acabou por ser resolvido nos tribunais, aliás, porque houve uma confissão religiosa cujo sábado é o dia reservado, é o dia sagrado, digamos, e que não podem trabalhar ao sábado, pronto. E a lei tem certos mecanismos para evitar que as pessoas sejam obrigadas a trabalhar ao sábado. Ora bem, e portanto isso acabou por ser resolvido nos tribunais, já em duas sentenças de tribunais superiores, que deram razão a essa confissão religiosa. Ou seja, a pessoa não pode ser obrigada a não praticar o seu culto e a não reservar esse dia como dia de não trabalho, porque também é uma forma de celebrar, não é? Não é só ir, digamos, à cerimónia religiosa do dia, é também é isso, mas é também o dia de descanso religioso, etc. E, portanto, isso acabou por ser resolvido nos tribunais. Posso lhe dar ainda outra coisa. Há uma confissão, posso dizer até qual é, não me parece que isso seja nada, que é a confissão hindu, cujos funerais são feitos, como suponho que saberá, os corpos são cremados. Certo. É sempre assim, segundo os ritos da religião hindu. E depois são deitados a um rio, digamos, as cinzas, digamos, são deitadas a um rio. Porque a religião hindu acredita que essas cinzas vão para o rio sagrado, que é o Ganges e mais outros rios na Índia. Ora, havia uma incompreensão, ou melhor, havia aqui um confronto entre este hábito, esta convicção religiosa e a lei, que não deixa deitar cinzas ao rio ou ao mar, não deixa, não é proibido em Portugal. Nós conseguimos arranjar, juntamente com a Direção de Segurança, a Direção-Geral de Segurança, no fundo que tem o controle das várias polícias que não permitiam esta prática, e arranjou-se um modus vivendi deitado num determinado rio, pronto, para salvaguardar a liberdade religiosa, porque as pessoas acreditam que, efetivamente, as cinzas do defunto devem ser lançadas a um rio. Mas é por questão ambiental que não poderia deitar no rio? Claro que sim, mas quer dizer, agora pergunta-se, o que é que vale mais? Tudo é discutível, obviamente, mas, digamos, a liberdade religiosa, a crença da pessoa de que as cinzas devem ser deitadas a um rio, tanto mais que, vamos lá ver, essa confissão não é uma confissão em Portugal que tenha milhões de pessoas. É uma confissão não ia significar uma poluição, né? Assim, está bem, mas quer dizer, está bem, mas na Índia fazem isso. Mas na Índia são milhões, são muitos milhões. É mesmo o país que tem mais habitantes do mundo. Em Portugal não são assim tantos. Tem crescido, tem tido nova, porque, enfim, houve uma imigração para Portugal, inicialmente, de alguns territórios coloniais, designadamente Moçambique, ultimamente de outros territórios. E, portanto, tem crescido essa comunidade. Suponho que tem crescido, pelo menos é a minha observação. Mas não é um fenómeno, digamos, assustador que num determinado rio a lei seja violada segundo as normas gerais, mas precisamente para atender ao princípio fundamental que tem prioridade sobre um princípio que é também um princípio legal, mas, portanto, tem aqui que se fazer uma combinação. Tem que haver tolerância, é o princípio da tolerância, que, aliás, diz a lei, quando houver, digamos, conflitos entre direitos, o princípio da tolerância deve tentar resolver esses conflitos. Resolveu-se, está resolvido, espero que, enfim, que não surjam novos conflitos nessa matéria, mas conseguimos resolvê-los. E antes de qualquer intervenção por parte da comissão, para não precisar chegar a tribunais, também é um trabalho de conscientização, de colocar instituições e religiões para um diálogo? Há também essa sensibilização nesse sentido? A comissão não tem diretamente atuado nesse sentido. Quer dizer, a comissão contacta com as diversas religiões, designadamente o Presidente e às vezes o Vice-Presidente na sua ausência ou em conjunto comigo,
sempre que as diversas confissões religiosas me convidam para, enfim, eventos religiosos, festas, etc., eu procuro ir, procuro estar presente. E isso já é um sentido de respeito pelas diversas religiões, é o que fazemos. Mas, no que diz respeito ao diálogo interreligioso, há, naquilo que se chama hoje a AIMA, que é, digamos, a instituição do Estado que trata das imigrações, etc., há um grupo com que nós temos contactos, eu já fui a reuniões deles, já tenho estado em eventos conjuntos da Comissão de Liberdade Religiosa e dessa célula, digamos assim, de diálogo interreligioso, mas não é promovido pela Comissão diretamente, sim, é promovido por essa instituição, e aí estão aí representadas uma dúzia de confissões religiosas, cerca de uma dúzia, não sei o número exato, e aí se tem desenvolvido esse diálogo, o que não quer dizer que seja o único local de diálogo interreligioso. Claro. Há muitos outros locais, há os mais variados eventos. Tive notícia, por exemplo, que aqui em Fátima já tem havido vários eventos desse tipo de diálogo interreligioso, promovido pelas mais diversas religiões. Desde existe um grupo interreligioso também ligado à saúde, à área da saúde, das religiões que, em comum, defendem as causas da vida, contra o aborto, contra a eutanásia. Com certeza. Portanto, tem havido esse diálogo. O Papa tem promovido, os vários Papas ultimamente têm promovido muito o diálogo interreligioso. Também é bom termos esta perspectiva. É sabido que a Igreja Católica, só a partir do Vaticano II, aceitou de plena a liberdade religiosa. Isto tem que ser dito, é assim, a Igreja Católica tal como reconhece. Eu li o Papa Paulo VI, claro, que foi quem esteve à frente do Vaticano II. Foi precisamente o Papa que acabou o Concílio Vaticano II. E foi o primeiro Papa a ir à Terra Santa. Exatamente. Encontrar com outras religiões. Portanto, havia antes disso, antes do Concílio, havia um clima de, não direi de hostilidade, mas de afastamento das diversas religiões. Não quer dizer que ele não continue a existir. Sim. Mas os Papas têm feito, e as outras entidades religiosas, têm feito um esforço para que haja diálogo, para que haja convivência, para que haja causas em comum que são defendidas pelas diversas religiões. A paz, por exemplo, é uma causa que é muito defendida por várias religiões, por iniciativa de muitas delas, pelo Papa, mas também de muitas outras religiões. Há, aliás, uma conferência, o Loja conhece melhor, das religiões protestantes, digamos, que tem grande influência no mundo em geral, não é? E que promove também, digamos, encontros desse tipo, não é? Porque aquilo que se chama o protestantismo tem muitas vias, tem muitas confissões diferentes umas das outras. E, digamos, ao Conselho Mundial das Igrejas, que é conhecido como sendo uma instituição muito importante, representando muitos milhões de crentes no mundo, representando neste sentido, não são os chefes, mas enfim, mas há essa conferência que tem também feito um esforço, segundo eu tenho lido e segundo a informação que tenho, para que haja esse diálogo e para que haja causas em comum. Não só diálogo, mas causas em comum. Eu dei o exemplo da paz, é aquele mais visível, sobretudo no mundo em que vivemos, não é? Em que há várias guerras. Nós falamos sobretudo de duas, mas há várias outras. Em certos casos até mais graves do que aquelas que falamos todos os dias. Eu refiro-me ao Sudão, etc. Guerras que existem em África onde morrem milhões de pessoas. Portanto, tem havido esse diálogo, tem havido essa tentativa de caminho comum, e isso é bom. E isso foi disputado, digamos, por parte da Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II. E, doutor Fernando, rapidamente, a gente está quase ao fim do primeiro bloco, o papel da educação, né? Sobretudo com os mais jovens, para terem essa consciência, né? A importância e se a gente ainda precisa formar uma geração nova no que diz respeito à tolerância religiosa. É verdade. Eu sou daqueles portugueses que entendem que a educação pertence sobretudo aos pais e às famílias. Nós vivemos, por vezes, em situações em que o Estado interfere não só na instrução, mas também na educação. Eu sou daqueles que entendo, como a Constituição portuguesa,
no seu artigo 37, que a educação pertence aos pais. Pertence aos pais, e é competência dos pais, educarem os seus filhos no sentido da tolerância, no sentido do respeito pelos outros, mesmo que pensem de maneiras diferentes, mesmo que pensem de maneira que para nós é impensável e até ofensiva, mas os pais em casa, e quando eu digo pais, estou a falar de um homem e de uma mulher casados para a vida, que procriaram e têm filhos, têm esta obrigação e competência de ensinar os seus filhos a serem tolerantes, a serem amigos daqueles que não pensam exatamente como nós. Agora, a escola pode também, e tem tido esse papel, de ensinar a tolerância no sentido de dizer que há várias perspectivas sobre a espiritualidade, ensinar quais são as diversas confissões existentes em Portugal e, nesse sentido, a Comissão já tem tido esta preocupação de estudar os manuais escolares para ver até que ponto é que eles são rigorosos na abordagem que fazem da educação religiosa. E temos chegado à conclusão, infelizmente, de que muitos dos manuais escolares que circulam nas nossas escolas públicas transmitem ideias nem sempre rigorosas acerca do que são as diversas confissões religiosas em Portugal. Mas eu concluiria dizendo: a educação nas escolas é importante, mas cabe sobretudo aos pais e às famílias. Isso, a gente pode aprofundar muito mais sobre isso no segundo bloco, porque tolerância, respeito e diálogo são conceitos que precisamos praticar mais. Então, fique aí, espere o intervalo, que vai ser rapidinho, já voltamos para o segundo bloco do nosso programa Manhã Viva de hoje. Muito bem, estamos de volta na segunda parte do programa Manhã Viva de hoje, em que estamos a falar sobre liberdade religiosa. Encerramos o primeiro bloco falando sobre educação, educação que deve vir primeiramente das famílias, mas também nas escolas, em toda a sociedade, para que a liberdade religiosa seja de fato respeitada, para que cada um de nós possa estar com o coração e a mente sempre abertas para o diferente, né? Porque, no fundo, falar de liberdade religiosa é ter essa abertura, o acolhimento a quem é diferente. A gente não querer impor os nossos costumes, as nossas crenças. Então, mais e mais precisamos investir nessa educação em sociedade? Eu penso que sim. É um investimento que há que ser feito. E também em termos de políticas públicas. A Comissão da Liberdade Religiosa, que não tem esse objetivo, sim, nem esses recursos, mas as comunidades religiosas, nomeadamente, e isto é um desafio para algumas comunidades religiosas que não têm esta maneira de olhar para o mundo. Há comunidades religiosas, como sabemos, que não têm esta preocupação da tolerância religiosa. Mas, em Portugal, todas elas são convocadas a inserir-se nesta cultura de tolerância e a contribuírem para se tratarem com tolerância umas às outras. Uhum. No bloco anterior, na primeira parte do programa, falamos um pouquinho sobre a imigração, como o doutor também referiu, que é perceptível o número de imigrantes, nomeadamente da Índia, Bangladesh, e, enfim, e dá para perceber que também se confundem, que acaba acontecendo fenômenos de xenofobia e também intolerância religiosa na prática de vocês. Sim, como consideram? Bom, nós não temos medições disso exatas e científicas, não temos. Sim. Mas é evidente que quanto mais diversa é a sociedade, mais também a possibilidade de conflito. É verdade, temos que encarar isso. Por isso mesmo a necessidade de educar as pessoas e combater sempre a favor do entendimento, da tolerância, do respeito pelo outro. No fundo, a tolerância o que é? É que tolerância em português tem vários sentidos que se podem confundir. Quando eu digo eu não gosto de fulano, mas tolero, digamos, não é neste sentido. No sentido religioso é um pouco diferente. É aceitar a diferença, a diversidade e ter respeito pelas convicções do outro. Bom, e portanto é evidente que nós temos em Portugal, desde o 25 de Abril, mas sobretudo nos últimos tempos, tido um acréscimo de diversidade religiosa. Sobretudo à volta dos grandes centros urbanos. Sim. De Lisboa, Porto, mas não só, Algarve também,
etc. Primeiro houve uma imigração inicial, digamos, e há comunidades que foram constituídas a partir dessa imigração inicial, por exemplo, a comunidade ismaili, que era, digamos, o chefe espiritual, depois o Aga Khan, que faleceu há algumas semanas. Estavam praticamente todos em Moçambique, não é? Uns tinham vindo do Paquistão, mas para Moçambique, outros tinham vindo da Índia, etc. E deslocaram-se para Portugal a seguir à independência, muitos deles, outros ainda se mantiveram lá. Mas é evidente que a diversidade religiosa também não é só isso, porque os protestantes estão em Portugal há muito tempo. Portanto, às vezes as pessoas dizem que o facto de haver muitas religiões se deve apenas... Não é assim. Há várias confissões religiosas que têm uma história longa em Portugal, desde logo os evangélicos, as testemunhas de Jeová, os judeus. Os judeus, mas enfim, esses tiveram um período em que praticamente não eram tolerados, não é? No século XV, XVI, e depois têm hoje pequenas comunidades pela história da presença judaica e da expulsão judaica de Portugal, ou da conversão forçada, tal como a conhecemos, tristemente, enfim, em séculos passados, século XV e século XVI, enfim. E, portanto, há hoje cada vez mais diversidade e isso coloca novos desafios, obviamente, coloca novos desafios. O Toloja já se referiu a isso, mas nós temos em Portugal, até agora, tido um ambiente genérico de respeito e não agressão de outras comunidades. Temos tido esse ambiente, é assim. Sim, cá em Portugal a gente sabe que não há propriamente... Pronto, e noutros países existe noutros países, em vários países, existe esse ambiente de antagonismo, e às vezes antagonismo até quase bélico, diria, não é? Bom, em Portugal não temos tido isso. Temos tido um ambiente de convivência pacífica e colaboração entre várias confissões religiosas. A lei tem contribuído para isso? Penso que sim, de alguma maneira, ao reconhecer direitos idênticos. Porque um dos objetivos da lei foi aproximar os direitos das religiões. Se fizer uma comparação, hoje há naturalmente uma confissão maioritária, bastante maioritária, que é a Igreja Católica, todos sabemos. Mas se fizer uma comparação entre aquilo que é a concordata entre o Estado português e a Igreja Católica, hoje, a concordata recente, que foi realizada, foi terminada uns anos depois da Lei de Liberdade Religiosa, verá que em muitas disposições são absolutamente iguais. Sim. Absolutamente iguais. E foi isso que se pretendeu, foi precisamente aproximar. É evidente que a Igreja Católica tem em Portugal uma presença que exige que algumas questões sejam, digamos, olhadas de uma forma especial. Claro. E para isso haver um acordo com a Igreja Católica, como há em Espanha, como há na Itália, como há na Alemanha, como há em muitos países. Quer o casamento religioso, que é, digamos, um sacramento da Igreja Católica, quer o património da Igreja, que tem naturalmente uma presença que as outras igrejas não têm, não é? Algumas têm alguns edifícios, mas nada que se compare com a Igreja Católica, porque o património da Igreja Católica, de certo modo, confunde-se com o património histórico do país. Com a história do país. E, portanto, há certos aspectos que mereciam que houvesse um acordo, como houve, sob a forma de concordata, podia ter sido sob a forma de um acordo, como em Espanha. Em Espanha há acordos sobre várias questões. Mas, portanto, isto tudo para dizer que, mediante esta teia de acordos, lei de liberdade religiosa, leis de assistência espiritual em meios fechados, como já foi aqui referido, nas prisões, nas Forças Armadas, etc., nos hospitais e por aí fora. E a concordata, há toda uma teia de direito das religiões que contribui, de certo modo, para este clima que nós vivemos em Portugal e que espero, faço votos, obviamente, para que continue. Isso é a prova, assim, que um Estado laico não quer dizer um Estado que não favoreça as religiões, não é mesmo? A Lei da Liberdade Religiosa consagra um princípio de cooperação entre o Estado, que é laico, mas não é laicista, é laico porque não interfere na vida religiosa das pessoas e das comunidades, mas promove simultaneamente a cooperação entre o Estado e as comunidades religiosas radicadas no país.
É esse o Estado que nós temos, de acordo com a Constituição e a lei. Sim, e algo assim de outros países que a gente pode aprender ou de repente, neste momento, Portugal ensinar, porque a gente, como estavam a falar, assim, temos uma relação até relativamente pacífica no país. Então, o que aprendizados podemos dar ou receber? Podemos dar mais do que receber. Não sei. É evidente que eu estou numa posição um pouco difícil para apreciar isso, porque eu sou o autor político, digamos, desta lei. Mas não receio afirmar que esta lei, como aliás nos tem sido dito, enfim, por outras organizações congêneres, como a Comissão de Liberdade, uma espécie de comissões de liberdade religiosa de outros países. Exato. Esta lei tem merecido da parte de... Estou a situar no contexto europeu, sobretudo, no contexto europeu. Tem sido considerada uma das melhores, se não mesmo a lei mais completa e mais aberta, digamos, ao convívio entre o Estado e as religiões, e entre as religiões entre si, da Europa. Eu não tenho dúvida nenhuma em o afirmar, embora, repito, quer dizer, a minha posição é sempre um pouco difícil, porque é fazer elogio... Não há problema, nós é fazer elogio em causa própria. Mas como eu não sou autor material nem político da lei, eu posso dizer que nós, desde há 20 anos, que vimos realizando com alguma regularidade reuniões internacionais, participando nessas reuniões, organizando nós próprios estas reuniões. E eu tenho participado em muitas dessas reuniões e devo dizer que nos últimos anos, participando de reuniões de comissões da liberdade religiosa dos países da União Europeia, eu continuo a ficar surpreendido como é que o nosso país, que é um país com pouca influência na União Europeia, a nível de liberdade religiosa, nós, não tenho dúvidas em dizer, temos a melhor das leis da União Europeia, porque eu fico admirado como é que países que nós consideramos civilizacionalmente mais evoluídos têm leis que, de facto, não pugnam pela igualdade das confissões religiosas. Há, de facto, países na União Europeia que olham de soslaio e com desconfiança para as comunidades religiosas minoritárias. E isso é muito preocupante. E nessa medida, apesar de nós termos sido influenciados, nomeadamente pela lei espanhola e italiana, mas a nossa lei, diria eu, aperfeiçoou o sistema e hoje é uma lei de referência na União Europeia. Sim, e quando não há esse respeito pelas confissões religiosas, há outros impactos também. Acredito eu que não só da liberdade de culto, da liberdade de se expressar, mas até outros preconceitos vêm junto. Né? Penso eu, quando em termos de pensar que alguém vai causar alguma insegurança ali na cidade, ou como isso pode se falar? A lei pode servir de aio, digamos assim, pode apontar o caminho para o povo que a ela está sujeito a seguir num determinado sentido. E, portanto, quando a lei diz aos cidadãos que o caminho é este, é o da tolerância, da sã convivência, do respeito mútuo, da separação entre Estado e comunidades religiosas, naturalmente que os cidadãos tendem a acomodar-se a esta perspectiva que o legislador impôs à sociedade. Quando não é assim, nós observamos o que se passa noutros países, os cidadãos desses países vivem sentindo-se cidadãos de segunda, sentindo-se pouco acarinhados e pouco respeitados pelo próprio governo. E há sinais, eu não vou identificar, mas há sinais na Europa, e não são muito distantes geograficamente, de comunidades que se sentem verdadeiramente ostracizadas e pouco acolhidas pelo Estado. Imagino. E tudo isso é uma evolução, né, do Estado português na legislação, porque nem sempre foi assim na história de Portugal. Como com a implantação da República, aquela lei de separação entre o Estado e as igrejas, que afetou sobretudo a Igreja Católica. Era essa a ideia. Afetou sobretudo, mas então pode-se falar que houve então uma evolução ao longo do século XX, XXI? Não, uma evolução enorme. Vamos lá ver. No tempo da monarquia até a República, a religião oficial do Estado era a Igreja Católica.
E só os estrangeiros é que podiam praticar outros cultos. Exatamente. Não era permitido aos portugueses, embora naturalmente houvesse pequenas comunidades que, Sim. Em segredo, ou mais ou menos em segredo, coberto dos ingleses. Porque, sim, sobretudo comunidades de origem inglesa e de outras nacionalidades, porque era permitido aos estrangeiros praticar outras religiões. Com a República deu-se um fenómeno, enfim, que todos conhecemos, que é um afrontamento entre o Estado e a Igreja maioritária, a Igreja Católica. E, portanto, houve aí uma guerra, digamos, entre o Estado e a República. Que, quando foi o 25 de Abril, se quis obviar a isso, não é? Como é óbvio. E, portanto, de um modo geral, as forças políticas fizeram um esforço, que continua, para não afrontarem a Igreja Católica, porque não tinha dado bons resultados, como é óbvio. E, portanto, isso também merece... E, portanto, como há o princípio da igualdade, é evidente que o Estado tem que tratar também as outras religiões com respeito. Claro. E, portanto, isso ajudou a criar este ambiente, digamos, de sã convivência entre as religiões. Acredito que sim. Não estamos livres de poder haver, naturalmente, conflitos, de poder haver coisas, enfim, menos agradáveis. Não estamos livres disso, nenhuma sociedade está livre disso. E também não são as leis que resolvem tudo. As leis só resolvem uma parte do problema e, às vezes, uma pequena parte do problema. O que resolve é a cultura que está instalada no povo, não é? Entre as várias pessoas e entre as várias, no caso concreto, entre as várias confissões. Mas, repito, não estamos livres de poder haver afrontamentos, de poder haver... e até coisas mais graves. Mas não quero falar nisso, do momento que nós nunca tivemos essa má experiência que tem existido noutros países. Mas, como disse o Dr. Soares Loja, também alguns países não têm defrontado esses problemas de uma forma adequada, a meu ver, quer dizer, proibindo isto, proibindo aquilo, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Bom, e, portanto, isso cria um ambiente... que não é um ambiente saudável de relação entre a sociedade, as igrejas e o Estado. Não é um ambiente saudável. Não vou citar países, que é sempre, enfim, desagradável, mas, enfim, todos nós sabemos que há países em que há problemas entre as igrejas e o Estado, e entre determinadas confissões e o Estado, e que estão mal resolvidos. Pronto, estão mal resolvidos. Em Portugal, até agora, as soluções que temos, e sobretudo o ambiente cultural, que também não podemos dizer que a lei que fez tudo. Não, a lei contribuiu para isso, mas o ambiente cultural é o fundamental. E, portanto, nós temos, por enquanto, e espero que assim continue, estou certo que continuará, um bom ambiente de convivência entre Estado, religião e sociedade. Que assim seja. Portugal, de facto, é um jardim à beira-mar plantado. Mas em defesa de alguns governos europeus, eu diria que o caminho para o entendimento entre as comunidades religiosas e os governos não se pode fazer só caminhando o governo no sentido de se entender com as comunidades religiosas. Há países europeus em que, efetivamente, há comunidades religiosas que não se querem entender com o governo. Há comunidades religiosas que não se querem inserir culturalmente na sociedade que as acolheu. E há, de facto, comunidades que, pura e simplesmente, não cumprem a lei. Há uma lei geral para todos e depois há comunidades que se recusam a cumprir a lei. E, portanto, para equilibrar as coisas, eu diria que é preciso haver boa vontade da parte do Estado e da parte das comunidades. Nomeadamente das comunidades de cidadãos que são originários de outras culturas. Sim. E no fundo, é cada indivíduo, né, ter a consciência, trabalhar a consciência, né? E isso que muitas vezes é o mais difícil, né? Trabalhar a consciência individual, essa formação. Mas, na prática, no nosso dia a dia, para quem nos assiste lá em casa, como podemos educar, exercitar melhor a liberdade religiosa, a promoção do diálogo pelas redes sociais, os meios de comunicação, arte, cultura, os manuais também, como o senhor havia falado, que podem deixar ali alguma lacuna.
Tudo. Como em geral, o que podemos fazer na prática? Tudo junto, tudo junto. Todos os meios legalmente admissíveis, como é óbvio, não é? E que não forcem as pessoas. As pessoas que não exerçam coações sobre as pessoas ou sobre as comunidades são boas. Leis que conduzam ao entendimento, naturalmente. Normas que conduzam ao entendimento, educação que conduza ao entendimento nas famílias, nas escolas, em toda a parte. E penso que em Portugal nós temos conseguido até agora isso. Temos conseguido isso. Bem, e espero que continuemos assim, não é? Agora é preciso lançar mão de tudo aquilo que temos à nossa disposição para manter, não é para criar, porque ele está criado, manter essa sã convivência entre as pessoas. Proibir isto, proibir aquilo, como fazem alguns países, é evidente que há coisas que devem ser proibidas porque não se adequam às leis internas do país. Isso é ponto assente. Nós temos a nossa Constituição, desde logo, e, portanto, todo aquele que vive em Portugal deve cumprir a Constituição, como é óbvio. Para dar um exemplo muito prático e muito objetivo e muito visível. Em Portugal é proibido o casamento de uma pessoa com várias pessoas. É proibido. A nossa lei não admite isso. Há países que admite. Bom, é evidente que quem viver em Portugal não pode casar com 3 ou 4 pessoas. Tem que casar apenas com uma. E só esse casamento é que é reconhecido. E, portanto, desde que as comunidades e as pessoas que aqui vivem e do que eu tenho visto, têm-se conformado com essa necessidade de cumprimento da nossa legislação. Alguns não, há sempre pessoas, é óbvio, nós não vivemos no céu, não é? Não vivemos no céu. Em Portugal não é ainda o céu. Talvez esteja perto do céu, mas não é ainda o céu. E, portanto, há sempre pessoas que fogem com o seu comportamento às normas legais, como é óbvio, portugueses, estrangeiros, desta ou daquela religião. Pronto, isso é evidente. O que importa não é isso. O que importa é que o ambiente geral conduza a que esta convivência, digamos, entre todos, se mantenha. Isso é que é importante. E os meios para isso são todos. São, como já falámos, é o que se ensina na escola, é o que se ensina na família, é o que se ensina na televisão também. Os meios de comunicação social são muito importantes para isso. Não lançar, digamos, coisas para o ar que, de certo modo, acirram os ânimos, passa a expressão, não é? Entre as pessoas, que amedrontam as pessoas, por exemplo, etc., não é? E, portanto, tudo isto, cada um tem o seu papel a desempenhar para que este ambiente se mantenha. Isso. Doutor Fernando, ia dizer alguma coisa também nesse sentido? Em Portugal há uma certa cultura que leva as pessoas a olharem os políticos com alguma reserva. Sim. Mas nós poderíamos beneficiar daquilo que se passa noutros países, nomeadamente anglo-saxónicos, em que há uma grande proximidade entre o cidadão e os políticos que os representam. E, portanto, se nós somos governados pelas leis que são aprovadas na Assembleia da República, eu diria que um dos caminhos a fazer é também o cidadão aproximar-se do legislador, aproximar-se dos partidos em que vota, no sentido de os esclarecer acerca daquilo que entende que deve ser a lei que regula determinadas matérias. Há na Europa, talvez por todo o mundo, mas na Europa há neste momento situações que merecem a reflexão das comunidades religiosas, dos cidadãos individualmente, e merecem sobretudo a reflexão de quem nos governa, daqueles que legislam e daqueles que aplicam a lei. Eu diria que neste momento há uma ameaça à vida das comunidades religiosas e à liberdade religiosa, que é o medo. Sim. Eu nasci e cresci durante uns anos num ambiente, antes do 25 de abril de 74, em que as pessoas viviam com medo de falar. E eu diria que hoje começa-se a perceber que o cidadão português, antes de dizer alguma coisa, pensa 2 vezes. Porque a liberdade de expressão que está associada à liberdade religiosa. Totalmente. Porque
faz parte da liberdade religiosa de cada um falar daquilo que lhe interessa e dizer aquilo que pensa, mas há matérias hoje em que, nomeadamente os cristãos, têm que pensar duas vezes antes de dizer algumas coisas. Porquê? Porque há uma cultura de censura e há um risco evidente para quando alguém diz aquilo que pensa, que pode ir contra a corrente. Portanto, quando nós falamos, nomeadamente em temas sensíveis, como o aborto, ou como a união entre duas pessoas do mesmo sexo, os cristãos hoje têm que ter cuidado com aquilo que afirmam, porque há uma percepção de que tudo pode ser motivo para levar a tribunal pessoas que expressam a sua perspectiva religiosa sobre temas fraturantes da sociedade portuguesa. E quando eu digo que há medo na sociedade portuguesa, pelo menos no ambiente cristão, digo que isto é uma maneira de constranger e de limitar o exercício da liberdade religiosa. Sim, ainda mais que estamos numa sociedade, não só em Portugal, mas em vários países de polarizações de extremismos, né? Que o nosso aprendizado que a gente quer deixar aqui com esse programa para quem nos assiste é que vamos exercer a nossa religião, defender os nossos valores, mas nunca impor, nunca desrespeitar, sempre promover esse ambiente de diálogo, de muito respeito. E também quando a gente passa a conhecer outra cultura, outra religião, acredito eu, a gente não vai mudar de religião, mas a gente vai até, assim, contemplar como é o rito daquela religião, como se organizam, e a gente acaba crescendo enquanto sociedade quando, né, pelo menos ultrapassa a barreira e vai ao encontro do outro para conhecer, pelo menos. Olha, o nosso programa já chegou ao fim, infelizmente, porque é um tema que a gente pode estender muito mais, mas quero agradecer muito a presença de vocês aqui e também dar o nosso adeuzinho para quem nos acompanha lá em casa. Continue a assistir a programação da TV Canção Nova e depois que esse programa for ao ar, também é só conferir no nosso canal do YouTube Canção Nova Portugal. Até a próxima! Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.